Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas. Eu sou o professor André. Estamos aqui com o nosso amigo Lucas. Tudo bem, Lucas? Muito bem. Nós iremos falar então nesta aula sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Você sabe o que significa isso e qual a importância do IDH? Vamos lá então para a gente entender? Muito bem. Então o objetivo desta aula é compreender o que é o IDH e suas principais composições, né? Como que é composto, né, esse índice, esse tipo de dado, né, que nós analisamos aí e é tão importante para os países, tá bom? Muito bem. E vamos refletir aqui. Vocês sabem então o que é o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, como é que ele é formado, né? Por que é importante analisar sobre o IDH para um país? E os indicadores socioeconômicos, você já ouviu falar, né? Outros tipos de indicadores socioeconômicos, nós iremos também mencioná-los, né? Alguns desses aqui, mas vai ter uma aula específica para cada um dos principais, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Então vamos ver aqui, ó, os índices socioeconômicos, né? Eles são muito importantes para o desenvolvimento dos países, para poder então analisar como que está a situação de desenvolvimento de um país e poder traçar novas metas, né? Novos objetivos políticos e econômicos para os países, por exemplo. Ok? Então, olha só, os índices ou indicadores socioeconômicos são dados estatísticos sobre vários aspectos da vida de uma população, em conjunto, e retratam o estado social da nação e permitem conhecer o seu nível de desenvolvimento econômico e social, tá bom? Vamos então analisar a questão principalmente aqui do IDH, né? O IDH foi formado pela ONU, então é um índice formado então para que pudesse então fazer um ranking, né? Um índice ali para que os países pudessem então saber qual é o seu índice de desenvolvimento, né? No caso humano, e poder traçar metas, né? Para melhorar então cada país. Vamos analisar aqui então quais são os fatores que compõem o IDH, ok? Então, os fatores são educação, saúde e renda. Esses três fatores fazem com que o IDH, então, gere um índice estatístico, ok? E nós vamos ver como que é composto esse índice estatístico já já. Muito bem. A importância desses indicadores é a abrangência que eles possuem, pois, de modo geral, todos os cidadãos de qualquer país, em alguma medida, são alcançados então por essas variáveis, né? Por exemplo, a renda de um país, né? Um país que tem uma renda muito baixa vai ter então, com certeza, educação pior e assim, consequentemente, aí para as outras áreas do setor aí humano, né? Coisas que nós precisamos no nosso dia a dia, tá bom? Vamos ver aqui então. Olha só, aqui temos um mapa mostrando alguns países aí com o IDH, né? Olha só, temos aqui pintados de azul bem escuro, né? Os países que têm o maior IDH do planeta. Então, repare que a Europa, né? Principalmente a Europa do lado ocidental, tem um IDH bem forte, bem alto. Canadá e Estados Unidos. Temos também a Austrália e a Nova Zelândia. O Japão, a Coreia do Sul e alguns outros países aí, de modo geral. Então, repare que são os que têm o maior índice, né? O melhor IDH do planeta. E o IDH, ele é um índice que varia de número 0, até o número 1. Quanto mais próximo do 0, menos desenvolvido é um país, menor é o índice de desenvolvimento humano. E quanto mais próximo do 1, maior é o IDH, ok? Nós vamos ver, inclusive, olhando a próxima imagem aqui. Olha só, é assim que são classificados os países quanto ao IDH. Baixo desenvolvimento, então vamos ver aqui, de 0 até 0,555, beleza? Então, se você vê um país que tem aí um IDH de 0,400, por exemplo, é um país que tem um IDH baixo. Aí tem aqui de 0,556 até 0,699, que é um IDH considerado médio, ok? E um alto, né, é de 0,700 a 0,799. O Brasil está classificado até então nesse aqui. E acima de 0,800 até 1, né, não existe nenhum país no mundo que tenha um IDH 1, senão o país seria perfeito, né, não teria nenhum problema com educação, nenhuma pessoa morreria,
né? E assim por diante. A renda seria realmente perfeita para todos. Mas, beirando o número 1, né? 0,900 e alguma coisa, tem países sim, como por exemplo os países nórdicos, né? A Suécia, a Noruega e a Finlândia. Então são índice muito alto, né? De desenvolvimento humano, ok? Muito bem. Vamos para a nossa, então, primeira atividade, baseada em tudo aquilo que você viu até aqui. Repare aqui, então, que nós iremos analisar essa charge. Olha só, vamos lê-la e depois você vai responder duas perguntinhas aqui, letra A e letra B. Então, temos que na charge, né? Duas pessoas aqui puxando uma carroça, né, de recicláveis e lendo um jornal aqui, né? Daí o rapaz fala assim para a moça. Aqui está escrito que subimos 1 ponto no IDH mundial. Então, o país dele subiu 1 ponto no IDH mundial. Aí ela responde, deve ter sido naquele dia que a gente almoçou. Então, aqui nós vemos então uma situação. Agora vem a pergunta. Pergunta número 1. Qual é então a mensagem transmitida pela charge? Responda aí no seu caderno. E letra B. Com base na charge, pode-se afirmar que o Brasil é um país pobre e de baixo desenvolvimento humano? Justifique daí a sua resposta. Põe aí a sua resposta no seu caderno e em seguida retornaremos aqui com a nossa resposta sugestiva, tá bom?
E aí, meus queridos alunos, conseguiram colocar então a resposta ao analisar essa charge, né? Que tem a ver com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano? Vamos acompanhar aqui então? Vamos só rever aqui a charge, olha só. Então, o menino, ou o moço aqui, está lendo um jornal, puxando aqui uma carroça de recicláveis. Então, eles estão falando aqui sobre que aumentou o IDH mundial um pontinho, né? O país dele subiu um pontinho. Ela fala, deve ser aquele dia que a gente almoçou. Então, o que você tira disso? Né? Que esse IDH ele não é tão preciso ao medir o desenvolvimento humano específico das pessoas. Né? Ele é uma média mundial, no caso nacional, né? De um país, mas que depois compara um país com o outro. Então, subir um pontinho não quer dizer que todo mundo melhorou de vida, quer dizer que é uma média. Né? Então, vamos ver aqui. Então, olha só, a mensagem é de que a melhora do IDH de um país não produz necessariamente, né, a realidade, ou não reproduz, né, necessariamente a realidade vivida por toda a população, já que se trata de uma média nacional. Então pode ser que aumentou a renda de um rico e isso faz com que a média de todo mundo aumente, né? Resultado, não significa que o pobre ficou um pouquinho melhor de renda, significa simplesmente que aumentou no geral o índice, devido a vários fatores. E a resposta B, né? Não porque o Brasil, né, apesar de a charge, né, retratar uma situação de exclusão social e econômica real de um país, ou no nosso país aí, essas características não são generalizadas, né, no território nacional, porque sabemos que o Brasil tem pessoas, né, 1% muito ricas, né, temos a classe média e temos a classe baixa. Então, tudo isso aí, então, faz com que soma a renda de todo mundo, distribui por todas as pessoas do país e dá uma média. Por isso, então, que pode dar uma falsa sensação de melhoria, né? Mas é claro, o IDH ele tem sua serventia, ele ajuda a gente a ter uma noção de se um país melhorou ou piorou aí o seu IDH, né? O seu desenvolvimento humano de modo geral, ok? Muito bem. Vamos analisar aqui então agora alguns países ranqueados aqui quanto ao IDH, os melhores e os piores, né, com o IDH no planeta. Então, do lado esquerdo seu aí, tem os melhores aqui no ano de 2018, tinham os melhores IDHs. Olha só, a Noruega em primeiro lugar, com 0,953, a Suíça em segundo lugar, a Austrália, que está no hemisfério sul, né, com 0,939, a Irlanda, que está lá no hemisfério norte, lá na Europa, com 0,938, e a Alemanha com 0,936. Então, repare que eles têm um IDH do tipo muito alto. Agora, vamos ver os que, né, estão em pior situação. Temos aqui, no geral, países africanos, né, ok? Então, olha só, com um índice de desenvolvimento humano baixo. Então, temos o Burundi com 0,404, temos o Chad com 0,402, o Sudão com 0,396, a República Centro-Africana com 0,353 e o Níger com 0,352. Então, repare que são índices muito baixos, né? As pessoas não têm nem acesso à educação de qualidade, nem saúde de qualidade, e a renda é muito baixa. Tem famílias que ganham lá menos de $1 por dia, né? Pensa, viver com menos de $1 por dia. Então, é uma condição de miséria, tá bom? Então, sabemos que precisa melhorar muito, né, nesses países para chegar a um nível considerado aí médio, depois saltar para um índice alto e, por último, chegar ao nível que estão esses países aqui, né, que é um índice muito alto, ok? Então, só repare que no mundo o IDH ele né, vamos dizer assim, tem uma discrepância muito grande, né, conforme, por exemplo, continentes. No modo geral, a Europa tem países desenvolvidos e na África países subdesenvolvidos, tá bom? Muito bem, e aqui temos gráficos mostrando aí como o Brasil evoluiu ao longo do tempo aí, quanto ao seu IDH. Vamos ver? Em 1990, o Brasil estava com um IDH de 0,613, ok? Considerado então médio. Subiu para 0,685, chegando até o ano de 2010, né, com um IDH já começando a ser do tipo alto, 0,727, 0,756, até chegar em 2019 a 0,765 aí, ok? E
a tendência é o Brasil ir melhorando. À medida que nós vamos tendo mais educação no país, a renda vai sendo melhor distribuída, à medida que vai tendo mais acesso à saúde também, e isso vai aumentando o nosso IDH, tá bom? E aqui temos um ranking aqui na América do Sul, dos países que têm os melhores e os que têm os piores. Lembrando que isso foi antes da pandemia. Alguns desses países mudaram aí no ranking, como por exemplo a Argentina, né? A Argentina vem perdendo muito a sua questão de desenvolvimento humano lá, devido a ter sofrido muito, né, com essa crise aí da pandemia. Então o Chile estava em primeiro lugar com 0,851. Vamos pegar o Brasil aqui com 0,765. A Bolívia, né, 0,718 e a Guiana com 0,682, ok? Muito bem. Novos índices de desenvolvimento. Sabemos então que não existe só o IDH, existem outros também importantes para que a gente possa fazer uma análise melhor, né, mais geral aí, das condições sociais e econômicas dos países. Vamos acompanhar aqui então alguns exemplos, tá bom? Isso tudo então é baseado em quê, né? Vamos ler aqui, ó. Porém, esses índices, ou esse índice, representa uma interpretação simplificada, né, o IDH, do desenvolvimento humano, que deve envolver, então, outros aspectos pelos quais nós vamos falar daqui a pouco, como liberdade política, segurança física das pessoas, né, igualdade de gênero, entre outros, né, questão, por exemplo, de etnias. Vamos ver aqui, então. Em 2010, então, a ONU, né, ela criou esses outros índices aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à desigualdade, que é o IDH-AD, ok? Também o Índice de Pobreza Multidimensional, o IPM. O Índice de Desenvolvimento de Gênero, né, o IDG. E também temos o Índice de Desigualdade de Gênero, o GII. Então, esses índices aqui ajudam, né? Nós só iremos mencioná-los, então, nesta aula, ajuda a ter um panorama melhor sobre como estão as condições aí de desenvolvimento dos países, tá bom? Muito bem. Vamos para a nossa segunda atividade, então? Vamos lá. Analisando o que estudamos nesta aula, reflita, né, e escreva sobre a seguinte afirmação. O IDH é suficiente para medir a qualidade de vida de um país. Será? E se sim ou se não, por quê? Responda aí no seu caderno e retornaremos a seguir com a nossa resposta sugestiva.
E aí, meus bons alunos, conseguiram construir a sua resposta aí sobre se o IDH ele é suficiente para construir, então, a qualidade de vida de um país, mostrar um panorama adequado, geral? Vamos aqui, então, fazer a nossa resposta sugestiva. Vamos lá? Muito bem. Então, olha só, nós esperamos que você tenha colocado aí que, baseado naquilo que nós já falamos, o IDH, ele sozinho, ele não dá para construir um panorama geral, né, e detalhado sobre como que a qualidade de vida de uma população melhora ou piora. Por quê? Porque ele é só um panorama bem geral, né? Ele não dá detalhes sobre, por exemplo, a renda de uma pessoa especificamente, porque ele pega uma média. Então, essa é a situação. Uma média do quê? De saúde, educação e também da renda, de um modo geral, da população. Então, é por isso que ele sozinho não dá conta de atender a todas essas demandas, essas necessidades da gente saber sobre a qualidade de vida real de uma população, ok? Então, vamos ler aqui para a gente finalizar isso aí, ó. Então, nós esperamos então que você tenha escrito aí que, apesar de o IDH utilizar dados de educação, economia e saúde para compor o índice, existem disparidades, né, sociais e não são consideradas pelo índice, ok? E ao indicar, por exemplo, a qualidade de anos de estudo, não se mede então a qualidade de ensino ofertado. Então, pare e pensa, né? O Japão, por exemplo, é um país que oferta a qualidade de vida, a qualidade de educação para a população, uma boa qualidade. Já, por exemplo, o mesmo tempo de estudo de uma população na África, pode ser que a qualidade desse estudo não seja tão grande assim, não é? E na verdade não é. Então, nessa comparação, nós entendemos que, apesar de ter o mesmo tempo de estudo, pode ser que nos países africanos se aprenda menos. E isso reflete também na qualidade de vida geral da população. Beleza? Então, é isso. Muito bem. E ao longo, então, desta aula, nós aprendemos, então, que o IDH, né, é um índice que mede, de um modo geral, o desenvolvimento humano da população, né, de um país, de um município, por exemplo, né, ou de um estado, por exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.